Falar agora nesse bloco sobre a montagem do governo Jair Bolsonaro. O presidente eleito anunciou na tarde desta quarta-feira 3 novos nomes para compor a sua equipe. Eu vou dividir aqui, não vamos falar sobre os 3 ao mesmo tempo, então vamos aos poucos, vamos por partes. Queria começar com Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto. Canuto, nomeado para o Ministério de Desenvolvimento Regional, ele é servidor público, atualmente secretário executivo do Ministério de Integração Nacional. Essa nova pasta ela deve agregar os ministérios das cidades, além da própria integração nacional. Carlos Andreasa, o perfil do novo ministro. Pois é, Silvio. Eu acho bom que seja um técnico. Ele é servidor do Ministério do Planejamento, conhece o andamento da máquina burocrática, tem experiência, tem trânsito em Brasília. É aquilo que a gente diz, esse trem de gestão do governo federal não para o sujeito entrar. Você pega ele em movimento. Então é bom que haja pessoas com experiência. É também um choque de realidade sobre o mundo real, o mundo da administração pública. Vejam, por exemplo, que ele foi chefe de gabinete de Helder Barbalho, do PMDB, recém-eleito governador do Pará. Filho de quem é? Foi ministro da Integração Nacional do Michel Temer. Aí está. Isso significa que o sujeito é um desqualificado porque serviu a esse senhor? Não. Ele é um servidor público. Ele é atualmente secretário executivo do Ministério da Integração Nacional. Ministério fundamental, é o principal pilar dessa nova pasta do desenvolvimento regional. Ele é engenheiro da computação, formado pela Unicamp, e ele é formado em Direito pela CEUB em Brasília. Esse Ministério do Desenvolvimento Regional, como eu tenho dito aqui, é um dos ministérios estratégicos do Jair Bolsonaro. Eu esperava que fosse ocupado por um militar também, porque ele me lembra muito a conformação do Ministério do Interior do João Figueiredo. A junção provável, está indicado que assim será, entre os atuais Integração Nacional e Cidades, reunirá as seguintes funções muito importantes. É um ministério que tem orçamento de quase 100 bilhões de reais. Somando os dois, nos últimos anos, dá algo como 80 bilhões de reais. Então você tem lá, no caso da Integração Nacional, infraestrutura hídrica. Nisso está contido a transposição do Rio São Francisco, que é uma promessa do Jair Bolsonaro, a retomada, a conclusão da obra. Fundos regionais e incentivos fiscais. Fundos regionais têm dispositivos constitucionais, são fundos obrigatórios para investimento especificamente no Nordeste. Defesa Civil, está contido aqui, e todas aquelas famosas siglas brasileiras que existem desde sempre, que o professor Vila fala sempre e conhece muito bem. Sudan, Sudene, Sudeco, Denox, importantíssimo, Codevasf, também relativa ao Vale do São Francisco. E a gente chega ao Ministério das Cidades. Nesse ministério estão contidos saneamento e saneamento básico. Política de habitação, Minha Casa Minha Vida, está lá. E todos os programas de integração entre municípios e interestaduais. É um ministério estratégico muito poderoso, com um caráter político, foi muito politizado nos governos do PT, porque é por meio desses ministérios, especificamente, que se faz política eleitoral baixa no Nordeste. E um dos projetos do Jair Bolsonaro, e pode ser por cima, pode ser qualificado, é vencer a cidadela lulopetista no Nordeste, através da política. Esse ministério, reunindo os dois, é aquele que tem esse perfil. Ministério muito poderoso, estratégico, que ora se apresenta para casar com o da infraestrutura de que falamos ontem. Passo a bola para você e nesse momento, só para atualizar quem nos ouve e assiste sobre o julgamento do indulto de Natal, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, anuncia que a sessão será suspensa assim que Alexandre de Moraes terminar o seu voto. Como disse o Andreas agora há pouco, tudo indica que vai longe, tudo indica que não deve terminar hoje esse julgamento. Vai lá, Joel. Um breve comentário, Gustavo Canuto, uma nomeação sólida, alguém que é da área, alguém que tem experiência na administração pública aí.
precisa ser, é bom que não seja só um economista ocupando uma pasta dessa, alguém que tenha a mão na massa mesmo, um nome sólido e que vai cuidar de áreas que ainda são prioridades essenciais do Brasil. Lembre-se que o nosso déficit de saneamento básico no país, tão sério quanto o déficit fiscal do governo, chega a quase 50% aí das moradias no Brasil. Não tem acesso à água tratada e à rede de esgoto. Ou seja, a gente está falando de demandas urgentes da população, que tem impactos reais na saúde, na educação, porque se a pessoa está doente também não pode ir para a escola, também não pode trabalhar. Então, um ministério aí para a gente ficar de olho, um ministério muito importante, está reunindo atribuições. É bom esse trabalho do governo Bolsonaro de reunir ministérios, porque facilita o trabalho de governar, diminui o número de pessoas com quem ele tem que estar conversando e tomando decisões, diminui o número de tomadores de decisão. E vamos observar, uma nomeação sólida, boa. Professor Vila. Eu não conheço esse senhor, quer dizer, eu vou conhecê-lo agora a partir de 1º de janeiro mesmo, né? Nós, o Brasil inteiro. Agora, a ideia do Ministério dessa fusão, ela é boa, né? Em termos administrativos e de gestão. Agora, vamos ver como é que ele vai tratar essas velhas autarquias e entidades criadas, algumas há mais de um século. O DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra Secas, foi criado em 1909. Começou no governo Afonso Pena, mas a assinatura foi, quando ele falece, foi feita pelo vice-presidente que assumiu, Nilo Peçanha. Portanto, tem mais de um século o Departamento Nacional de Obras Contra Secas, como se fosse possível combater um fenômeno climático. Você convive, você não combate. Desde lá o DENOX, olha o tempo, mais de 100 anos. Quero ver que ele vai a Sudene, esse já é dezembro de 1959, né? Aí vamos passando por todos, Sudã, quero ver como é que ele vai articular com o Banco do Nordeste, criado em 1952, né? Em suma, as questões que envolvem particularmente o Nordeste, eu estou curioso, tal, se efetivamente vai ter um programa para a região, porque o nosso semiárido, o semiárido nordestino, é o mais populoso do mundo. Não há nenhum país no mundo que tem um semiárido tão populoso como o brasileiro e que tem muitos desafios. E não é só, passa claro pela questão da água, evidentemente, mas não é só água. Envolve toda uma cooperação técnica, uma cooperação técnica, formação de uma agricultura seca, e tem uma longuíssima história, um material riquíssimo, inclusive no próprio arquivo do DENOX, que fica em Fortaleza, no Ceará tal. Então o desafio é ver se efetivamente haverá uma coordenação, especialmente os trabalhos no Nordeste. Se vai fazer com que o sertanejo seja finalmente cidadão. Acho que esse é o grande desafio. Muito bem, seguindo, portanto, como disse agora há pouco, o presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou outros nomes também para compor o seu ministério. Vou colocar aqui mais 2 e aí giramos os comentaristas do 3 em 1. O deputado federal Marcelo Álvaro Antônio assumirá o Ministério do Turismo. Sobre Marcelo Álvaro Antônio, ele é deputado, como eu disse, reeleito, foi campeão de votos em Minas Gerais e é um claro afago ao PSL, ao partido de Jair Bolsonaro. O partido fica aí, portanto, com mais uma pasta. O outro nome é o nome do deputado federal Osmar Terra, do MDB, para o Ministério da Cidadania, que também vai abarcar ali o esporte, a cultura, o que era o antigo Ministério do Desenvolvimento Social. Osmar Terra foi ministro do presidente Michel Temer, ele deixou o cargo em abril para se candidatar à reeleição à Câmara dos Deputados. Alguns pontos sobre ele: é médico, foi secretário de saúde no Rio Grande do Sul, e aí uma pequena observação sobre o perfil desse ministro. Um ponto central: ele tem uma posição contra a descriminalização das drogas, e debaixo do ministério dele ficará a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Isso é algo muito caro, uma bandeira para Jair Bolsonaro. Além disso, também ficará com o Bolsa Família. Na gestão dele, agora com Temer, ele passou um pente fino sobre o Bolsa Família, zerou a fila do Bolsa Família, e lembremos que o presidente Jair Bolsonaro prometeu o 13º salário do Bolsa Família. Portanto, Osmar Terra fica aí com um ministério muito interessante, é um perfil muito competente, na minha opinião. Carlos Andreasa, passo a palavra para você. E os direitos humanos saíram dessa pasta, né? Algo que também poderia estar aí debaixo do guarda-chuva dele. Será que vai sobrar alguma coisa para o Magno Malta? Pois é. É a esperança do Magno Malta, Silvio. Vamos ver, né? Tá rareando.
né? E o camelo precisa do deserto, como diria o general Mourão a respeito do Magno Malta. Eu acho o Osmar Terra muito competente, seu comentário foi muito completo, Silvio, a respeito dele. É um deputado do PMDB, portanto, o primeiro deputado do PMDB, do MDB, contemplado no governo Temer. Ele foi, você fez referência a isso, mas para explicitar claramente, ministro do Desenvolvimento Social de Michel Temer, não é mais, mas já foi. Eu só acho estranho a inclusão do que já foi o Ministério da Cultura nesse Ministério da Cidadania, junto com o Desenvolvimento Social e Esportes. Eu não estou dizendo que o Ministério da Cultura devesse existir, que devesse existir um ministério especificamente para a cultura. Não estou fazendo essa discussão. Eu estou dizendo que o destino dado ao que hoje é o Ministério da Cultura me parece estranho. Não vejo muito cabimento aqui. E me passa a impressão de que o governo Bolsonaro dá pouca importância à cultura. Posso estar errado. Não precisa de um Ministério da Cultura, mas o destino que se dá ao que foi, ao que era Ministério da Cultura é eloquente. Desenvolvimento social, esportes e cultura. Sei lá, acho estranho. Joel Pinheiro. Olha, comentar sobre a nomeação aí do Osmar Terra para o Ministério da Cidadania, né? De fato, um nome conservador aí traz essa questão do combate às drogas. Por outro lado, ele é alguém com um trabalho interessante. Ele fez aquele programa Criança Feliz, né, no governo Temer, que busca levar para crianças assim de situação muito carente, em comunidades muito carentes, levar para crianças de 0 a 5 anos e para os pais delas principalmente, né, algum tipo de apoio e de ensinamento sobre como interagir com essa criança para reduzir um pouco o déficit com que ela chega lá na frente. Porque a criança de um lar muito carente, que passou por muitas privações, já chega no ensino fundamental sabendo, com um vocabulário muito menor, por exemplo, do que a criança que teve boas condições. A desigualdade, a desigualdade de oportunidades, ela começa aí. E o programa do Osmar Terra visava justamente ensinar para os pais como estimular as crianças, ensinar vocabulário, ensinar cores, ensinar conceitos, baseado de alguma maneira aí em descobertas da neurociência sobre o desenvolvimento cerebral infantil. Então é alguém que tem essa preocupação, que é sim uma preocupação central no Brasil. A gente discutia as demandas, os déficits da educação brasileira aqui alguns programas atrás. Ora, a educação infantil certamente é um desses, essa educação antes do ensino fundamental, né? Universalização de creches e de escolas para as crianças pequenas, porque é aí que se instala já o subdesenvolvimento, é aí que começam as raízes da pobreza, porque se ela fica muito defasada nesse estágio, para recuperar depois é muito mais difícil. Então, se ele trouxer esse foco dele agora para esse Ministério da Cidadania, podemos esperar aí algum ganho, alguma coisa importante a ser feita pelo Brasil. Vila, portanto, mais 2 nomes, né, para o Ministério. Eu queria ficar. Vocês expuseram com muita propriedade a questão do Osmar Terra. Para mim foi uma estranheza 2 coisas. Uma, a designação de Marcelo Álvaro Antônio. O pai dele foi um político conhecido em Minas, já falecido, várias vezes deputado estadual, federal, etc. Eu não sei o porquê da escolha dele, a não ser para agradar o PSL. Ou seja, precisava agradar o partido do presidente, ou o partido que o presidente está, né? Porque o presidente, ele é suprapartidário, Jair Bolsonaro e tal, né? Então, para agradar o partido, indicar o Marcelo Álvaro Antônio, que foi o deputado mais votado lá em Minas Gerais. Por outro lado, é uma piada. Lembrar que todos os estados têm Secretaria de Turismo. E dos 5.600 municípios brasileiros, acho que em torno de 1.000 a 2.000 tem secretarias municipais de turismo. Para quê? Em algumas cidades, quando você visita, eu já fiz essa experiência, eu vou perguntar se tem secretaria municipal. Aí tem sempre uma casinha lá e tem 2 ou 3 pessoas distribuindo folders. E geralmente nos portais, porque nos estados de São Paulo e Minas Gerais, especialmente no sul de Minas, toda cidade na entrada tem um portal. Eu não entendia por que tinha portal. Toda cidade, aí eu fui perguntar por que tem, entrei numa, aí me falaram, não, é o meio de liberar recursos do Ministério do Turismo. E certos portais eram caros, 150 mil, 200 mil, de mau gosto a toda prova, horrorosos tal. Mas era o meio que chegava o dinheiro, aí tinha uma negociação no município, no prefeito, etc tal.
Então, olha, eu extinguiria o Ministério do Turismo. Queria uma secretaria anexa a outro ministério. Agora, ter um Ministério de Turismo com essa proposta que o governo tem correta, de articular setores que são irmãos e melhorando a qualidade do